A segunda temporada de Percy Jackson, que leva o nome O Mar de Monstros, é uma adaptação do livro Percy Jackson e o Mar de Monstros, o segundo livro da série principal. E a gente sabe que é muito difícil ter uma obra que seja 100% fiel à obra original, fiel ao livro. E aqui as coisas não foram diferentes, então teve muitas cenas que foram adaptadas para a série. E aqui eu vou contar para vocês como que as coisas acontecem, como que o primeiro episódio acontece no livro, no quadro, no livro acontece assim. Então, campistas, se aconcheguem em seu chalé. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, oi, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Fica aqui o convite para você conhecer o canal e também se inscrever para me ajudar. E já curta esse vídeo bem no comecinho para que ele possa chegar aos novos semideuses. Responde aqui embaixo a qual chalé você pertence. E é isso, sem grandes enrolações, bora pro vídeo. Quando Percy sonha com Grover sendo capturado, o Grover está na Flórida e ele está sendo perseguido por um monstro. Até então a gente não sabe que esse monstro era o Polifeno e ele tenta se esconder dentro de uma loja de roupa e ele fica atrás de uma arara cheio de vestidos de noiva. Então Percy descreve que a loja explodiu e ele ouviu o monstro gritando "meu", e então o sonho acaba. Outra coisa também que os aliados do Luke não aparecem no sonho do Percy, então ele não sabe que o Luke está atrás do Velocino de Ouro. O Quirrell mandou uma mensagem para Sally, que é a mãe do Percy, avisando que naquele ano o acampamento poderia não ser seguro para o Percy. E isso faz com que ela fique hesitante se ela iria ou não mandar ele para o acampamento. O Tyson, ele não mora com Percy em nenhum momento. Ele é morador de rua e ele mora dentro de uma caixa de geladeira na rua 72. Ele chega a mencionar isso na série, só que no livro a Sally ela tenta acionar o governo para dar essa assistência pro Tyson, porque no livro nem ela e nem o Percy sabem que o Tyson é um ciclope. A névoa afeta a visão deles, então eles veem o Tyson como um humano comum, um humano muito alto, um adolescente muito alto. Mas sempre que o governo ia até essa rua 72 para poder falar com o Tyson, enfim, para poder dar essa assistência para ele, eles não viam nada na rua, não tinha ninguém lá. Isso porque tudo estava escondido pela névoa. E eu gostei que na série eles adotaram o Tyson, deu um arzinho mais de caridade, né? De que, pô, realmente, pensando agora, não faz muito sentido a Sally ter deixado uma criança ter morado na rua todo esse tempo, né? Não ter dado esse abrigo até ela conseguir organizar as coisas. Mas enfim, na série isso faz sentido e eu gostei. No livro, Percy ele estuda em uma escola alternativa experimental, porque ele já tinha sido expulso de todas as outras escolas, e é lá que ele conhece o Tyson. O Tyson, ele é um aluno que ganhou uma bolsa por ser sem teto. Era para causar aquele sentimento dos alunos de, poxa, eu não vou nem reclamar, né? Porque olha só pro Tyson, as coisas poderiam ser muito pior para mim. Só que, na verdade, o Tyson, ele sofria muito bullying. No início, as pessoas passavam a respeitar, mas depois que percebeu que ele só era muito alto, só que ele era muito medroso e, enfim, as pessoas passaram a tratar ele com hostilidade mesmo, e o Percy a todo momento protegia o Tyson na escola. E eu não sei se vocês repararam, mas o Tyson, ele é mais novo que o Percy. Na idade de Ciclope, ele deve ter uns 7 até 10 anos, mais ou menos. Então ele ainda é um bebê. Eu tenho vontade de dar um abraço no Tyson em vários momentos, porque ele é tratado muito mal. Apenas o Percy trata ele bem, só no momento em que ele acha que o Tyson é humano. Mas quando ele descobre que o Tyson é um ciclope, quando ele passa a olhar através da névoa, ele começa a tratar o Tyson com uma certa hostilidade também. E quando ele descobre que o Tyson é o seu irmão, ele passa a sentir vergonha e começa a dar uns cortes no Tyson. E o Tyson, tadinho, é muito inocente, não percebe. Ele até chega a perguntar pro Percy se o Percy tava bravo com ele, tipo assim, ele não tinha feito nada. Ele pergunta pro Percy se o Percy está zangado, e o Percy fala que não. Aí ele pergunta, eu sou um monstro? Aí o Percy fala, não. Aí ele fala, tudo bem, eu vou ser um bom monstro, assim você não vai precisar ficar zangado. Ai, gente. O nome desse episódio é Eu Jogo Queimada com Canibais. E esse é o mesmo nome do segundo capítulo do livro. Isso porque ele realmente joga queimada com canibais.
Na aula de educação física, os valentões eles se unem para jogar queimada contra o Percy, o Tyson e os outros nerds da sala. Nesse momento começa a aparecer alguns visitantes para jogar também e eles jogam bolas de fogo no Percy e o Tyson protege o Percy a todo tempo. Quando o Percy ele se dá conta do que está acontecendo, ele passa a ver através da névoa e ver que são gigantes canibais que está atacando ele. Então, o Percy ele está vendo que ele está sendo atacado por bolas de fogo. O Tyson entra na frente porque ele é um ciclope, então ciclope é a prova de fogo e ele protege o Percy a todo momento. O Percy fica super preocupado com ele porque pensa que ele está se machucando e enquanto a escola toda, todas as pessoas ao redor, só vê um jogo de queimada bem, como eu posso dizer, bem agressivo. E nesse momento, dentro da escola, que a Annabeth aparece dizendo que eles precisavam ir para o acampamento agora. Os semideuses, eles são atacados o tempo todo quando eles estão fora do acampamento. Só que nesse ano, o Percy só tinha sofrido esse único ataque no final das aulas. Isso porque o Tyson camuflou o cheiro dele e o Tyson também é um ciclope, né? Também tem essa questão. Então por isso que o Percy ele não estava sendo atacado por monstros nenhum durante o ano todo. Diferente do Percy, assim que a Annabeth vê o Tyson, ela vê que ele é um ciclope e ela imediatamente já é bem hostil com ele. E o Percy protege ele também da Annabeth, porque ele acha que a Annabeth está sendo preconceituosa pelo Tyson ser um sem-teto. Só nesse momento, já fora da escola, que a Annabeth ela chama o táxi das Irmãs Cinzenta. Então ela joga um dracma pro ar e diz as palavras: "Pare, carruagem da danação." E antes da moeda cair, ela desaparece no ar e as Irmãs Cinzentas, elas aparecem no meio da fumaça, bem parecido com o que acontece na série. As Irmãs Cinzentas, elas ficam sim o tempo todo brigando para ver quem fica com o olho, para ver de quem é a vez de usar o dente. Enfim, elas dividem tudo e esse momento é muito engraçado. Mas todo aquele diálogo de "então esse é o seu namorado, agora eu entendi por que você sonha com ele. O Grover é o seu outro namorado?" E o Percy perguntando "você tem outro namorado?" Também não tem nada disso, esse diálogo. E eu amei que eles criaram isso pra série. Percabeth tá assim, ó, vivíssimo. Gente, começou a chover, então talvez tenha um chiadinho aí no vídeo. A série sabe muito bem o que está fazendo, construindo esse casal. O elenco ama Percabeth e eles têm uma química de milhões. Quando a Annabeth, o Grover e o Tyson eles chegam no acampamento, o acampamento já está sendo atacado, mas não por gigantes canibais, porque os gigantes canibais atacaram eles lá na escola. O acampamento está sendo atacado por touros mecânicos. A Patrulha da Fronteira, que é aquele grupo comandado pela Clarice, já está lutando contra os touros e a árvore da Thalia já tinha sido envenenada fazia alguns dias. A Annabeth pede ajuda para o Tyson para ajudar a lutar contra os touros e o Percy acha isso um absurdo, porque ele fala: "como assim você está mandando um humano lutar contra os touros? Você é maluca, menina?" Tudo isso porque, de novo, ele não sabe que o Tyson é um ciclope, ele não vê isso. Mesmo o Tyson tendo recebido várias bolas de fogo e ter saído daquela luta sem nenhum arranhão. Finalmente, a Annabeth fala para ele olhar para o Tyson através da névoa. E nesse momento ele olha para o Tyson e a visão começa a limpar e os dois olhos vai se tornando um só. E ele percebe que o Tyson é um ciclope. Finalmente! Nesse momento, a gente já tem um contexto de que os ciclopes, eles são filhos de espíritos da natureza com um deus. E a Annabeth fala, geralmente, um deus específico, se referindo a Poseidon. E ela fala que existem outros ciclopes que são sem tetos, porque eles foram abandonados pelos seus pais, e que eles vivem por aí nas ruas, estão espalhados em todo o país. Isso é muito triste, porque escancara ainda mais esse preconceito que os semideuses têm contra todos os monstros, e também justifica o porquê que muitos desses monstros querem acabar com os semideuses, né? Por que que eles querem acabar com os deuses no geral? Porque eles são filhos de um deus que simplesmente abandonou eles à própria sorte. E é aquilo, se você não é acolhido por um lado, o outro lado que te tratar minimamente bem, você vai apoiar esse outro lado. E isso justifica o porquê que tem tantos monstros que apoiam o lado do Cronos. Quando eu falo que o Luke ele não está de todo errado, me acham ruim. Quando eles chegam no acampamento, apesar do Tântalo já estar na direção, o Quirón ainda não foi embora, ele está arrumando as suas coisas para poder ir.
E aqui ele foi demitido porque ele levou a culpa pelo envenenamento da árvore da Thalia. A gente não sabe que foi o Luke e a gente ainda não sabe que ele é filho de Cronos. Apesar de não ser um grande segredo se você conhece um pouco de mitologia grega, mas no livro ainda não tinha contado isso pra gente. O Quirón só é imortal quando ele é necessário para treinar heróis. Então agora que ele foi demitido do acampamento, ele passa a envelhecer, digamos assim. As corridas das bigas, elas foram suspensas porque ocorreram 3 mortes e 6 mutilações. O Tyson, ele foi reclamado durante uma refeição, e eu não lembro se foi durante o almoço ou se foi no jantar. E todos, exceto Percy, a Annabeth e os seus amigos, começam a dar risada e falar: nossa, eu vejo uma semelhança entre vocês dois. Enfim, eles ficam rindo como se isso fosse um motivo de vergonha. O Percy, ele fica muito sem graça, ele sente vergonha de ter um irmão monstro, enquanto Tyson está pulando de alegria como se tivesse ganhado na loteria. O Percy, a todo momento, ele tenta distanciar esse parentesco com Tyson, ele chega até a falar que ele é um irmão, ele é de uma parte monstruosa da família, enfim, ele é bem babaca também. E a Annabeth, além de ter já o preconceito enraizado, porque todo semideus tem esse preconceito com os monstros, ela tem um preconceito ainda maior porque ela culpa também os ciclopes pela morte da Thalia. E ela nos conta como essas criaturas elas são tratadas desde o seu nascimento. Eles estão em quase todas as grandes cidades. São erros, Percy. Filhos de espíritos da natureza e deuses. Bem, normalmente um deus em particular. Ou seja, já falando de Poseidon e que ele tem outros filhos monstros por aí. E nem sempre são perfeitos. Ninguém os quer, eles são jogados de lado, crescem nas ruas sozinhos. E depois eles perguntam por que os monstros não gostam da gente, por que os monstros não gostam dos deuses, o que fizemos? E aí vocês sabem o que o Tântalo fez para receber a punição de sentir fome e sede e não conseguir comer e nem beber nada? Como disse o Percy, você deve ter feito alguma coisa realmente horrível quando estava vivo. E querem saber? Fez mesmo. Eu estou lendo o livro no mesmo momento em que estou acompanhando a série, então assisto o episódio, leio o livro para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas até esse momento a história do Tântalo não é contada, e eu não lembro se conta no livro mais pra frente, só que é história de mitologia, tá? Então eu vou contar para vocês a história do Tântalo segundo a mitologia grega. Mas o Tântalo, ele é filho de Zeus e ele era um rei muito privilegiado e ele jantava com os deuses no Olimpo. Mas a sua arrogância o fez roubar néctar e ambrosia dos deuses para oferecer aos humanos. Ele passou a tentar conquistar os humanos, começou a contar os segredos divinos, e o seu ato mais cruel foi quando ele matou o seu filho Pélopes. E ele não só matou seu filho, ele serviu a carne do seu filho em um banquete para testar a onisciência dos deuses. Ele serviu partes do seu filho em um guisalho e a deusa Deméter, distraída, ela acabou comendo um pedaço. Como punição, ele foi condenado ao Tártaro, em um lago onde a água iria ficar aqui no seu pescoço, com frutas caindo na sua cabeça. E toda vez que ele tentasse pegar uma fruta que ficava aqui boiando bem perto do rosto dele, essa fruta se afastava e toda vez que ele tentasse beber a água, o lago descia. Então ele foi condenado a não conseguir comer e nem beber, mesmo sentindo fome e sede. E essa punição deu origem à palavra tantalizar, que é você atormentar com algo desejado, mas inalcançável. É isso, mitologia grega tem histórias bem cruéis. Os deuses, eles não são os mocinhos da história, mas me conta se vocês já conheciam a história do Tântalo e dessa crueldade que ele fez com seu próprio filho. E no geral, a série, narrativamente falando, está bem fiel ao livro. No livro a gente descobre as coisas aos poucos, né, junto com o personagem, e aqui na série eles estão nos dando mais informação do que a gente já saberia no livro. Mas no geral eu estou gostando de acompanhar, eu estou animada pelo 3º episódio, o que não estava acontecendo comigo na primeira temporada, e eu estou achando ela bem divertida e os atores estão assim, muito melhores do que na primeira temporada, tanto a interpretação quanto a direção da série também parece que ela está mais dinâmica, ela está com um ritmo melhor e não tem aqueles cortes secos, sabe, que tinha na primeira temporada que me irritava bastante. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam, pois eu vou ficando por aqui. E vocês fiquem com os deuses, se é que isso é uma coisa boa. Um beijo e tchau!